PMC News, informação que gera valor. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos e opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2. O primeiro recomendada de opções de Marcos Saravalli e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Lá. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quinta-feira, 23 de junho. A gente começa essa edição com a possibilidade do governo aumentar o valor do auxílio para os caminhoneiros. Depois de fazer uma proposta de R$ 400 e ouvir que o valor era uma da categoria, o governo estuda elevar o subsídio para 600 ou até mesmo R$ 1.000 por mês aos caminhoneiros autônomos. Para não cair na lei eleitoral, a medida seria colocada em prática por meio de uma conjunção de emenda à Constituição com a instituição de estado de emergência no país. A Isabela Takaki, ela está aqui comigo nesta manhã de quinta-feira, tem mais informações sobre toda essa articulação do governo com o Congresso. Muito bom dia, Isabela Takaki. Muito bom dia para você, Felipe. Bom dia a todos, uma ótima quinta-feira. Pois é, a ideia do governo é pagar 6 parcelas do auxílio para caminhoneiros e isso deve custar 4 bilhões de reais até o fim do ano. Já o programa para subsidiar o gás de cozinha custaria cerca de 2 bilhões de reais. Com isso, parlamentares aliados ao governo discutem 50 bilhões de reais a autorização para despesas fora do teto de gastos. E essa é a grande questão. E com um valor mais alto, fora do teto de gastos e o estado de emergência abram ali uma possibilidade de uma série de outros gastos a menos de 4 meses da eleição e não apenas as despesas voltadas ali para reduzir o preço dos combustíveis. Pois é, esse preço dos combustíveis já caiu em STF. Governadores de 11 estados entraram com uma representação lá no STF para que a lei que determinou a incidência única do ICMS sobre o preço dos combustíveis seja considerada inconstitucional. O argumento é que essa nova legislação prejudica a arrecadação dos estados e acaba não resolvendo o problema dos preços, porque o petróleo segue subindo no mercado internacional. Além disso, essa lei também fere o Pacto Federativo, porque o ICMS é um imposto de competência dos estados e não do governo, e não federal. O presidente Rodrigo Pacheco falou sobre a PEC dos combustíveis e a responsabilidade que o Congresso tem de ter sobre o teto de gastos. Vamos ouvir. Nós temos que ter essa responsabilidade fiscal de fato. Só admitir fugir do teto de gastos públicos, aquilo que for realmente muito essencial e que não tiver outra alternativa dentro do teto. Então essa é a responsabilidade que nós temos que ter. Obviamente que nós vivemos uma situação bem diferente de uma situação de normalidade
em função do preço dos combustíveis, da guerra na Ucrânia, de todo esse reflexo mundial e que tem afetado o Brasil também. Então vamos ter essa dose de responsabilidade de fazer coabitar o interesse da responsabilidade fiscal com o interesse também de colocar em prática soluções que sejam eficazes para a questão dos combustíveis. Essa é a razão de ser da PEC 16, como foi da PEC 15, como foi do PLP 18, como foi do PLP 11, como foi do PL 1472, que foi aprovado no Senado, está pendente de apreciação na Câmara dos Deputados. Então, é um conjunto de esforços legislativos para poder ter remediar e minimizar os impactos do aumento dos preços de combustíveis. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso ontem numa operação da Polícia Federal, deve ser ouvido hoje à tarde numa audiência de custódia em São Paulo. A Polícia Federal não teria recursos para fazer a transferência dele para Brasília. Os advogados do ex-ministro pedem que a prisão preventiva também seja revertida. Eles querem que Ribeiro seja liberado ou cumpra prisão domiciliar, porque ele tem colaborado com a justiça. A polícia também investiga o depósito de R$60 mil na conta da esposa de Milton Ribeiro, enquanto ele ainda era ministro da Educação. Esse depósito foi feito pelo pastor Arilton Moura. O ex-ministro alega que se trata da compra de um veículo. Bom, e o fato é que a prisão do ex-ministro está reverberando em Brasília. O Palácio do Planalto ainda tenta estimar o tamanho do estrago causado pelo caso na campanha da reeleição de Jair Bolsonaro. Hoje sai mais uma pesquisa de intenção de voto e essa questão pode interferir na imagem do presidente. Além disso, a oposição alega faltar apenas uma assinatura para que seja instalada a CPI do MEC. O presidente do Senado afirmou que, se o rito for cumprido, a CPI pode ser instalada na casa, mas que isso pode trazer custos políticos, principalmente a 100 dias da eleição. Pois é, e o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a prisão do ex-ministro numa entrevista à Rádio Itatiaia de Minas Gerais. Ele garantiu que não faz qualquer tipo de interferência na Polícia Federal. Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfiro, deve ter Controladoria Geral da União, aí sim, é um ministério meu, etc., e ajudando para elucidar o caso aí. Bom, agora vamos para as notícias internacionais. Vamos falar do terremoto no Afeganistão, que deixou mortos e feridos. As equipes ainda tentam socorrer as vítimas em condições adversas pela falta de recursos. O terreno é montanhoso e as fortes chuvas atrapalham, então, esse resgate. A gente vai até os Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, Giovana Locatelli, que tem mais atualizações sobre essa tragédia. Bom dia, Giovana. Caiu o sinal da Giovana, Isa. Vamos ver, enquanto a Giovana não volta, a gente vai falando aqui sobre essa questão do terremoto, né, Isa? Porque é uma questão bastante complicada que aconteceu lá no Afeganistão, um dos piores terremotos nos últimos anos, né, da história, inclusive, do Afeganistão. E parece que a Giovana está de volta e aí ela tem mais informações. Giovana, por favor. Tenho sim, Felipe. Bom dia a você, bom dia, Isa, e a todos que nos acompanham. A ajuda começou a chegar nesta quinta-feira em algumas partes remotas do Afeganistão, onde o terremoto matou mais de 1.000 pessoas. Como a Isa falou, terreno montanhoso de difícil acesso. As comunidades precárias e a falta de estradas adequadas estão dificultando os esforços de socorro em um país que já enfrenta uma crise humanitária. Estamos vendo aí imagens preliminares aí
iniciais de todo esse resultado do terremoto. O terremoto de magnitude 6,1 aconteceu na madrugada de quarta-feira, a cerca de 160 quilômetros a sudoeste de Cabul, em montanhas de pequenos assentamentos perto da fronteira com o Paquistão. O terremoto, como eu falei, matou cerca de 1.000 pessoas e já são contados mais de 1.500 feridos, segundo dados das equipes de resgate. Mais de 3.000 casas foram destruídas e o número torna o terremoto mais mortal do Afeganistão em 2 décadas, de acordo com dados do governo dos Estados Unidos. Então, cerca de mais de 1.000 pessoas foram resgatadas de várias áreas afetadas nesta manhã de quinta-feira. A cidade de Gaian, perto do epicentro, sofreu danos significativos, com a maioria dos seus edifícios completamente destruídos. A operação de resgate está sendo um grande teste para o Talibã Islâmico, que assumiu em agosto passado, quando as forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos se retiraram após 2 décadas de guerra. A situação humanitária se deteriorou aí de forma alarmante desde então. A economia do Afeganistão praticamente entrou em colapso, segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que inclusive pediu ajuda internacional. A seca prejudicou a produção de alimentos e 9 milhões de afegãos enfrentam fome. Algumas famílias foram forçadas, inclusive, a vender órgãos e crianças para sobreviver, segundo esse relatório da ONU. As Nações Unidas disseram que seu Programa Mundial de Alimentos está enviando alimentos e equipamentos de logística para as áreas afetadas, com o objetivo de apoiar inicialmente 3.000 famílias. Japão e Coreia do Sul já sinalizaram ajuda. Isa, Felipe. Ô, Giovana, e falando de economia agora, né? A gente sabe que quando o presidente do Fed, Jerome Powell, fala, todo mundo para ouvir. Foi assim ontem e deve ser assim hoje, né? Porque ele fala no Comitê sobre Serviços Financeiros lá da Câmara dos Representantes. Tem alguma expectativa sobre essa fala do Powell? Questão econômica está pegando bastante nos Estados Unidos, né? Muito, Felipe. Vou te falar que se intensificaram aí as preocupações com essa recessão. O mercado já está com grande expectativa que isso realmente se concretize para o próximo ano, viu? E agora a Europa também já vem sinalizando nesse sentido. Então, o presidente do Fed reconheceu já ontem, testemunhando perante o Comitê Bancário do Senado, que existe um risco claro e de que o rápido aperto da política monetária dos Estados Unidos possa levar a economia dos Estados Unidos a essa recessão e que essa narrativa de aterrissagem suave vai ser muito desafiadora, né, como o Fed aguarda. Powell foi bastante franco que o Fed não pode falhar na tarefa de voltar àquele 2% de base da inflação. Este é provavelmente o aviso mais explícito de Powell que o atual ciclo de aperto pode terminar, claro, sem agradar a todos. Difícil, né? O mercado continua precificando aí uma alta probabilidade de um aumento de 75 pontos base pelo Fed. E recebemos os PMIs preliminares aí para a área do euro, incluindo índices específicos, né, de países para a Alemanha e França, Reino Unido e Estados Unidos vêm durante o dia, vamos receber mais essas informações. Os números provavelmente devem mostrar que o crescimento está desacelerando, mas que as pressões sobre os preços continuam altas. Os pedidos iniciais de emprego, de seguro-desemprego nos Estados Unidos subiram ligeiramente desde o final de março, embora permaneçam ainda em níveis mais baixos que os anteriormente. Como a demanda por mão de obra continua extremamente forte, os especialistas ainda não consideram isso um sinal de fraqueza dos Estados Unidos. Bem, o presidente do Fed, Jerome Powell, testemunha, como você falou, Felipe, novamente hoje, né, perante o painel de serviços financeiros da Câmara. E o mercado mundial reagiu, claro, as bolsas europeias estão operando em baixa após os dados ruins dos PMIs na região e os investidores aí aguardando novas manifestações do Powell durante o dia, dessa vez na Comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Bolsas asiáticas também encerraram o pregão dessa quinta sem indicar aí uma única direção, né, com investidores de um lado receosos pela fala do Powell, enfim, e sobre essas chances dos Estados Unidos em razão do aperto monetário. Giovana, agora falando do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele pediu ao Congresso americano ali que suspenda imposto federal sobre a gasolina. Quais os detalhes desse pedido? Eu acho que caiu a conexão novamente. Perdemos a Giovana. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui com o Ricardo Evangelista da Active Trades, porque ele é o diretor da Active Trades, fala bastante sobre Europa, fala sobre Estados Unidos
e aí a gente vai conversar com ele sobre toda essa situação que está acontecendo. Mas hoje também vai ser realizada a 14ª cúpula dos BRICS, o bloco que reúne, além do Brasil, Rússia, Índia, China, também África do Sul. A reunião vai ser virtual, presidida pelo governo chinês. Nesse ano, o tema do encontro é promover a parceria dos BRICS de alta qualidade e também inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global. O presidente Jair Bolsonaro deve participar da cerimônia de abertura da cúpula. Segundo o governo brasileiro, o evento foi divulgado como uma oportunidade dos países membros trabalharem para promover o espírito de abertura, inclusão e cooperação ganha-ganha, além de fortalecer a cooperação prática em todos os campos e embarcar numa nova jornada de parceria. Uma vez que o presidente aparecer um evento com líderes das maiores economias emergentes desde o início da guerra da Ucrânia, em 24 de fevereiro desse ano. Como eu disse, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Ricardo Evangelista, o diretor executivo da Active Trades, sobre economia internacional, dados do PMI mais fracos lá na zona do euro, que acabaram de sair agora há pouco, como bem trouxe a Giovanna Locatelli. É daqui a pouquinho que a gente bate um papo com ele, logo depois do nosso intervalo comercial. PMC News. Informação que gera valor. So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Yeah, I see. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma número 1 dos traders profissionais. Teste agora sem compromisso e conheça o melhor do mercado financeiro. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o Morning News na manhã desta quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Agora são 8 horas e 50 minutos e a gente vai trazer o nosso convidado dessa manhã, Ricardo Evangelista,
diretor executivo da Active Trades, já está aqui conosco nessa manhã. Ricardo, muito bem-vindo aqui ao Morning News, prazer falar com você. Bom dia. Bom dia, Filipe. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ricardo, eu quero começar falando contigo dos números, né, do PMI que foram divulgados nesta manhã, mostrando aí, né, que a atividade econômica na zona do euro no último mês ampliando aí temores de uma possível recessão nesse bloco. Queria entender um pouco mais como que está a sua visão para a zona do euro, como é que está a sua visão para o Banco Central Europeu, que já abriu espaço, né, para poder fazer elevação de taxa de juros no mês que vem. Mas queria entender como é que está essa situação por aí, né, essa possibilidade de recessão, como que isso está impactando o mercado, os governos? Sim, os números do PMI decepcionaram. A atividade de manufatura, por exemplo, tanto na Alemanha como na França, que são as duas principais economias da zona euro, ficou aquém das expectativas dos analistas antes da publicação dos números. Isto vem reforçar, então, um pouco a ideia de que a situação na zona euro é complicada. A guerra na Ucrânia está a deixar as economias numa situação mais difícil do que aquela em que já estavam. Estamos numa crise energética que foi exacerbada por esta mesma guerra, em que os custos para uma Europa importadora de energia são muito altos e vêm agravar a inflação. Por outro lado, o Banco Central está um pouco a encarar um dilema aqui, porque tem o dilema de, por um lado, tem que tentar controlar a inflação, para evitar que se comece a criar aqui uma espiral inflacionária. Por outro lado, sabe que ao tomar as medidas necessárias para controlar a inflação, vai restringir as perspectivas de crescimento económico dentro da zona euro. E depois há um outro problema que está um pouco no background agora, mas que poderá muito em breve surgir como sendo talvez o tópico que mais se vai discutir, que é o problema da dívida na zona euro. Como sabemos, existe uma fragmentação muito grande entre os diversos Estados que compõem a zona euro, que são membros do euro. Temos, por exemplo, uma Alemanha, que é uma economia fortíssima, em que os juros da sua dívida são menos afetados por este cenário que eu descrevi, enquanto que na periferia, por exemplo, Itália, Grécia, Espanha, Portugal, as economias são mais débeis e, por isso, estão mais expostas às pressões que os mercados normalmente desencadeiam nestas situações. Por isso, o Banco Central Europeu já veio dizer que, afinal, poderá vir a desenvolver aqui um instrumento para gerir esta fragmentação, ou seja, uma ferramenta anti-fragmentação, como eles chamaram, que na prática vai significar o retomar do programa de compras do BCE, que vai comprar assim dívida dos países da periferia da zona euro para tentar manter os juros baixos e tentar evitar uma repetição do que aconteceu entre 2011 e 2013, quando a zona euro quase acabou. Por causa deste mesmo problema. Por isso penso que o BCE está aqui a enfrentar uma situação muito complicada. Eu não gostaria nada de ser um membro do comitê que decide a política monetária do BCE, porque, como vocês dizem, no Brasil, se para o bicho pega, se corre, o bicho come, ou algo assim, não é? Então é uma situação complicada e os números do PMI de hoje vieram ilustrar com a diminuição da atividade económica face à expectativa, que vem então reforçar este sentimento de que vem aí uma recessão. Ricardo, sobre ainda o que disseram as autoridades do Banco Central Europeu na última terça-feira, o banco prometeu ali novas ações para evitar a fragmentação financeira de países que estão mais endividados, né? O que isso pode significar economicamente falando, esses países considerados com mais dívidas, como a Itália? Sim, exato. Essa ferramenta anti-fragmentação vai significar, na prática, que o BCE vai ter que redesenhar um pouco a sua política monetária. Se nós voltarmos atrás uns 2 meses, com certeza que nos lembraremos que Christine Lagarde
que é a responsável máxima do Banco Central Europeu, disse que o início da subida das taxas de juro iria depender do fim do programa de compras do BCE. De facto, o programa de compras do BCE acabou. O BCE criou agora perspectivas para iniciar um ciclo de políticas monetárias mais restritivas, com a subida das taxas de juros. No entanto, a semana passada tiveram que fazer uma reunião extraordinária que apanhou todo o mundo de surpresa, em que eles no final não disseram o que é que iam fazer exatamente, é claro, mas disseram que vão criar uma ferramenta anti-fragmentação, que vai ser a compra, penso eu, de dívida dos países que comecem a ver os juros, o spread entre os seus juros e os juros do Bund alemão a aumentar. Isto para evitar, então, o caos que se viveu entre 2011 e 2013, ou uma situação semelhante a esse caos, que quase levou a que o euro acabasse, na realidade. Por isso penso que o BCE, ao falar deste programa, está a falar de retomar o programa de compras, o que por si só depois vai ter um impacto no quão efetiva a política monetária mais restritiva. Por si só, a política monetária já se torna menos restritiva e vai continuar a manter um nível de estímulo. Por isso, mais uma vez, isto ilustra esta situação, este dilema, o catch-22, em que está o Banco Central Europeu, em que se não fizer nada para evitar uma recessão, se não fizer nada a inflação dispara, isso vai ter depois consequências muito graves. Se tomar as medidas necessárias para controlar a inflação, pode vir a expultar uma recessão dentro da zona euro e pode, e isto sim é muito grave, pode criar uma nova crise da dívida soberana dentro da zona euro. Por isso penso que o BCE vai ter que fazer aqui uma engenharia muito complicada para conseguir gerir este dilema. Inflacionário, nessa semana, inclusive, teve os dados da inflação no Reino Unido, nos Estados Unidos também. A inflação está bastante forte, todo mundo começa a colocar no radar questão de recessão, né? Inflação alta, Banco Central tendo que elevar a taxa de juros. Como que você vê essa situação, né? A recessão é uma, talvez, realidade, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos? Isso pode acontecer? Sim, não podemos dizer que seja uma realidade e não podemos dizer que vai com certeza acontecer. Agora, acredito que as probabilidades de virmos a enfrentar uma recessão a nível global são neste momento muito altas. Você falou aí, Filipe, no Reino Unido, eles tiveram a inflação que saiu a semana passada a 9,1%. Para uma economia como a britânica isto é altíssimo. O Bank of England já começou, aliás, foi o primeiro dos principais bancos centrais a iniciar o programa de subida de taxas de juro, a lançar medidas de política monetária mais restritivas. Você falou também aí dos Estados Unidos, vimos que Jerome Powell, no seu depoimento ao Senado americano, deu conta precisamente dessa realidade, de que é uma prioridade absoluta para a Fed lidar com a inflação e que ele não pode garantir que vamos ter o que ele chamou o soft landing, ou seja, uma aterragem suave da economia. Todo mundo encara esta realidade. É muito, muito provável que venhamos a ter uma recessão, porque não nos podemos esquecer que vimos de 2 anos, por causa da pandemia, foram 2 anos em que os níveis de estímulo, tanto monetário como fiscal, não têm precedentes. E então isto criou, no momento em que as economias reabriram, um boom no consumo. Ao mesmo tempo houve fatores exógenos, como por exemplo a guerra na Ucrânia, como por exemplo os problemas da cadeia logística global, que vieram a acentuar, exacerbar estas pressões inflacionárias. A única forma de lidar com elas será retirar o estímulo e criar medidas restritivas, tanto ao nível monetário como também a nível fiscal, em que governos poderão impor medidas de austeridade. Por isso, olhando para esta conjetura em que temos inflação alta, em que temos os salários a subir também,
Temos, por um lado, uma conjuntura geopolítica global que não ajuda, com a guerra na Rússia, mas também outros fatores, como, por exemplo, a falta de vontade ou de capacidade dos países da OPEP para aumentarem a sua produção de petróleo, por exemplo, e muitos outros, pontos também que são importantes, como, por exemplo, as matérias-primas alimentares, que é uma grande crise que se vive neste momento, mais uma vez, um efeito colateral da guerra da Rússia que veio exacerbar um problema que já existia. Por isso, face a este panorama, será difícil ignorar todos estes fatores e não considerar a possibilidade de uma recessão global como sendo muito provável. Ricardo, a Christine Lagarde, ela sinalizou que deve elevar os juros na zona do euro em julho e setembro. O setor de energia continua sendo o principal, o grande impulsionador ali da inflação mais alta no bloco europeu? Sim, ou seja, neste momento a energia, se excluirmos a energia e a alimentação, a inflação não se mostra um fenómeno tão grave como quando olhamos para o pacote total, incluindo a energia. É claro que a energia é um grande problema para a Europa. Estamos a ver hoje desenvolvimentos em que se teme que a Rússia acabe por cortar completamente o gás, sobretudo a Alemanha, que é uma economia que tomou uma decisão estratégica aí há uns 10 anos atrás, de apostar todas as fichas na relação energética com Moscovo. Agora revela-se um erro. Isto é um grande problema para a Europa. Os preços da energia poderão continuar a aumentar e poderão manter a pressão que está a fazer subir os preços ao consumidor a um nível muito alto. Por isso penso que resta pouco a fazer aqui a um Banco Central como o BCE, senão começar a subir as taxas de juros. Eu acredito que eles o vão fazer, apesar mesmo destas más notícias que tivemos hoje, que indicam uma diminuição no ritmo da atividade económica na Europa. Penso que o BCE não vai ter alternativa, até porque, como você disse, a energia, que é talvez o setor com mais peso nestas pressões inflacionárias, a tendência é para que o custo dessa energia continue a aumentar devido ao atrito geoestratégico com o principal fornecedor energético da Europa, que é a Rússia. Ô Ricardo, nesse sentido, né, com toda essa situação, a gente vê um forte peso sobre as bolsas europeias, né? Elas tiveram semanas aí muito ruins, inclusive por causa de energia, por causa de commodities, né? E aí quando tenta dar alguma sinalização ali um pouquinho mais de alta, logo depois já cai novamente. Os investidores estão temerosos, estão receosos com o cenário das empresas europeias, porque a gente também vê esse temor aí nas bolsas, outras bolsas, né? Até mesmo nas asiáticas, na dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também a bolsa está sofrendo bastante nessa conjuntura, mas especificamente nas bolsas europeias, o cenário está prejudicando bastante essas bolsas? Sim, o cenário prejudica muito. As principais bolsas europeias são a francesa e a alemã, as duas, o CAC e o DAX são os índices mais importantes, e vemos que eles têm mantido com uma tendência de baixa. Vamos lá ver. Esta tendência de baixa é uma tendência global, não é uma tendência apenas europeia. A diminuição do apetite pelo risco, devido à retirada das medidas de estímulo, devido à conjuntura internacional, devido ao que aconteceu na China com os lockdowns e com a tentativa de manter a política de Covid-0 de Pequim. Nos mídias europeus, o Brasil ainda é projetado como sendo um país onde acontecem coisas estranhas a nível da política. Houve agora este caso na Amazónia, em que houve um jornalista britânico que foi assassinado, juntamente com um ativista local. Temos visto o governo de Jair Bolsonaro, por vezes, adota posições que não são muito consentâneas com a tendência global de ESG, por exemplo, com menos preocupações com a sustentabilidade também, a percepção de que a economia, aliás, a política, o tom de discussão da política se faz a um nível um pouco populista, talvez, também não ajuda à imagem. Mas,
Olhando para lá de tudo isso, penso que o Brasil, é inegável, é uma potência mundial de enorme importância, e essa importância cresceu agora com o agravamento do panorama a nível da segurança alimentar e da segurança energética. Tá certo, então. Ricardo, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por estar aqui mais uma vez na BMC, trazendo seu conhecimento e sua visão aí sobre economia, política, macroeconomia, toda essa questão global também. Obrigado mais uma vez, uma ótima quinta-feira para você, até uma próxima. Foi um prazer enorme, como sempre, grato pelo convite, um excelente dia para vocês, para os espectadores e até breve. Bom dia, muito bom. Tchau, tchau. Valeu, falamos aqui com o Ricardo Evangelista, diretor executivo da Active Trades. Muito bacana essa conversa que a gente teve com ele, Isa. E, enfim, né, a gente estava falando de governo, estava falando de Brasil. A Kelly Ecali já está aqui com a gente também, né? Como todas as manhãs, ela está aqui para trazer as informações direto lá de Brasília. Kelly Ecali, bom dia para você. Tem reunião agora cedo, né? Pacheco, líderes do Senado, tratar aí CPI do MEC, uma coisa que está na pauta, no radar aí, essa questão que pode trazer desgaste aí para o governo. Como é que está essa situação aí, Kelly? Muito bom dia para você. Oi, Fê, bom dia, Isa, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Morning. Essa reunião é o que a gente chama aqui de reunião de líderes, tá, Fê? É a reunião que acontece toda semana em que o presidente Pacheco, no caso do Senado, e do Lira, aqui, né, no caso da Câmara, eles conversam, dialogam com os líderes partidários para trazer aí as pautas que, de repente, os líderes façam questão que sejam tratadas, ou mesmo, neste momento, de apagar incêndio, né, aí Petrobras, Milton, enfim, conversar sobre as pautas que estão mais evidentes, mais em voga e precisam ser tratadas com mais urgência. O Pacheco fez uma coletiva ontem aqui em frente à presidência do Senado, a gente até acompanhou ao vivo, e ele foi questionado, né, sobre algumas temáticas, entre elas, claro, a prisão do ex-ministro, né? E aí os questionamentos eram basicamente em torno de como que ia se suceder uma CPI, uma possível CPI. Até a noite de ontem, essa CPI, ela contava com 25 assinaturas. O que é preciso para tentar se instalar uma CPI? Não é instalar, tá? É tentar instalar. Chegar ao mínimo de 27 assinaturas, ou seja, 1/3 do requerimento, do total de senadores, né? Então, você tem pelo menos 27 assinaturas e um fato ali que leve, né, que justifique a criação de uma CPI. Então, até ontem à noite, como eu disse, tinham 25 assinaturas, portanto, faltando 2. O que está acontecendo? Qual é a negociação lá? O presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, a gente até conversou ontem com ele, logo depois da prisão, né? Ele disse o seguinte: olha, se conseguirem mais uma assinatura, ou seja, chegar a 26, eu entro aí com a 27ª assinatura, certo? O que o Pacheco está tentando fazer? Evitar. Porque uma CPI é um desgaste para casa, né? No tempo ali, na época da CPI da Covid, que eu acompanhei muito de perto aqui em Brasília, eu lembro que saíram muitas pesquisas falando sobre desgaste da casa, algumas reprovando, outras aprovando, enfim. Então, de alguma forma, você gera um desgaste institucional para aquela casa que está realizando ali a CPI, isso é fato. Então, o Pacheco quer tentar evitar, tem a questão eleitoral também, mas ele, né, muito republicano que né, ali fala muito sobre diretrizes constitucionais, regimentais. Ele disse o seguinte: olha, a questão vai ser tratada na reunião de líderes e se a maioria dos líderes quiser, sim, abrir uma comissão parlamentar de inquérito, desde que estejam atendidos todos os requisitos, os principais desses 27 assinaturas e justificativa bastante evidente de que a CPI precisa de acontecer, né? Eu vou colocar essa CPI para frente, eu não me importo. A CPI da pandemia, por exemplo, só foi para frente porque alguns senadores foram ao STF, o STF disse: olha, CPI está prevista na Constituição, se preencher os requisitos, não tem por que não ter. Então, será que isso vai acontecer neste momento de eleições, né? Vamos lembrar o seguinte: 1/3 do Senado precisa de ser renovado, e aí você tem que ir pela seguinte lógica: os senadores que precisam de se reeleger, eles vão deixar de fazer suas bases eleitorais para estarem ali no Senado? Então,
são alguns questionamentos. Fora esses gastos do governo, o governo atuou muito fortemente, inclusive, para derrubar assinaturas, né? Foi quando você teve o Carlos Viana aí, que não tinha nenhum líder de governo no Senado, e aí você teve o Carlos Viana que entrou na história, acabou conseguindo, tendo êxito, saiu, agora é o Carlos Portinho, né, que é o líder oficial do governo no Senado. O senador Carlos Portinho eu não tenho visto por aqui, não tenho visto dar nenhuma declaração também. Então, de um lado, fica aí o governo provavelmente trabalhando para não se chegar a essas 27 assinaturas, e por outro lado, ficam os senadores ali, sobretudo da oposição, o senador Randolfo Rodrigues, como é líder da oposição, acaba capitaneando muito esse papel de desgastar o governo, né, a posição dele, né, a obrigação dele como líder da oposição, fica tentando fazer essas investidas. A gente vai acompanhar, então, essa reunião, que não tem hora para acabar. Na verdade, ele marca ali 9 horas, mas como é uma sessão remota, pode ser que tenha um líder que acabe chegando mais tarde, e assim, a reunião vai indo até o meio-dia. Então, lá para meio-dia, a gente pode ser que tenha algum posicionamento. Mas o primeiro, viu, Fê, é ficar ligado no seguinte: vai ter as 27 assinaturas? Se tiver, pode ser que instale. Se não tiver, aí, desculpa, não vai instalar de jeito nenhum. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Então, Kelly Cali, obrigado pelas informações aí direto de Brasília. Você volta ao longo da nossa programação. Bom trabalho, ótima quinta-feira para você, Kelly. Até mais. Bom trabalho. Tchau, até mais. Até mais. Obrigada, Kelly. Bom, de Brasília a gente vai para o cenário do mercado financeiro. Chamo aqui para nossa tela a Guga Almeida, CEO da Trading Insights. Muito bom dia para você, Guga. Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Bom Queria dia. começar falando sobre minério de ferro, né? Como é que você está vendo esse cenário aí? E teve vários dias de queda forte hoje, minério tem alta. Como é que você está vendo aí essa demanda da China e quais os reflexos para as empresas? Boa, vamos lá. Acho que o mercado está... A gente sabe que tem uma volatilidade muito forte atualmente no nosso mercado. Tá? China com esse joguinho, né, coloca todo mundo em lockdown, tira do lockdown, acompanha o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, acompanha como é que está os acontecimentos no mercado norte-americano, toda essa briga, né, por mudança de quem é a grande nação, a maior potência mundial. Então tem muitas coisas em jogo hoje em dia rolando aí no mundo. Tá? O tema do minério de ferro, ao meu ver, está muito relacionado com uma retomada de crescimento da economia. Em algum momento, mesmo que o mundo entre em recessão, vai chegar um determinado momento, né, que vai se enxergar a necessidade de estimular crescimento novamente de economia. Teve muito estímulo em 2020, 2021, como a gente já sabe, né? Isso gera alguns reflexos que agora está se resolvendo esses reflexos, mas lá na frente, né, depois de toda essa poeira baixar, vai se começar um novo ciclo. O problema é que a gente já consegue enxergar tudo isso por já ter passado por outras situações, né, não iguais, mas que trazem uma certa semelhança, que consegue se enxergar essas possibilidades. Só que o problema é que hoje, como o mundo a informação está muito conectada, né, a gente tem um mundo conectado, mas agora também a informação está muito conectada, está muito acessível, a gente acaba que tem uma capacidade de perceber e raciocinar sobre muito mais rápida, muito mais intensa. Tá? Então, quando eu olho para minério de ferro, né, quando a gente olha para toda aquela alta de minério de ferro que nós tivemos em 2020, início de 2021, depois de toda a correção, todo o ajuste, toda a queda, é como se as coisas estivessem meio que se acomodando. Tá? Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa estudar aqui o gráfico e enxergar, né, o que eu estou falando aqui sobre essas oscilações. Tá? Então, quando nós tivemos aqui deixa eu mostrar, aqui todo o movimento que nós tivemos, né? Então o minério de ferro foi lá para a região dos $219, volta para a região dos $90, cai mais de 50%. Nós tivemos nesse período uma queda de 59% praticamente, né, nesse período, e aí depois volta todo um rally de alta que não volta para as máximas. Né? Só que a nossa percepção, como tivemos uma queda muito forte, uma alta muito forte, a volatilidade ela aumentou muito, só em função dessas incertezas que nós temos. Então, quando a gente olha para o comportamento do dia a dia, né, a gente olha para a tela, não tem uma oscilação pequenininha.
E isso, né, gera barulho, gera notícia, gera um sentimento diferente. Quando eu vejo aqui o comportamento do minério de ferro e vou traçar, né, as minhas projeções, o que eu consigo enxergar aqui de região a se comportar, né, o minério de ferro aqui? Num cenário negativo, eu consigo enxergar que da região que nós estamos aqui, desses $130, poderia voltar aqui até a região de 113, por aí. Tá? Esse seria meu cenário mais negativo para o minério de ferro neste momento. Agora, num potencial evento de retomada, né, de estímulos por parte da China, para fazer a China crescer em algum momento, vamos imaginar daqui uns 3, 4, 5 meses, 6 meses, final do ano, início do ano que vem, o que poderia acontecer? Né? O que poderia acontecer aqui em janeiro, né, se o minério de ferro ficar oscilando e trabalhando nesse range aqui entre 160 e 113? Tem muita chance disso se manter nessa região. Aí eu acredito que num segundo momento vamos voltar a ver um rally, e esse rally ele vai ser muito intenso, né? Eu acho que depois da segunda etapa de alta do minério de ferro, a gente vai ter possibilidades aí de se surpreender muito positivamente, mas eu acredito que vai ser a partir do ano de 2023 em diante. Tá? Então, por hora, eu acredito que nós vamos ficar aqui nessa região entre 160 e 113, trabalhando aqui, né? Muito pontual, muito dentro daquele pensamento do voo de galinha, né? Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, não consegue se manter numa tendência, mas a partir de 2023 tem total condições de entrar novamente em um rally, superar as máximas que nós tivemos ali em 2021, né, da região dos $220 o minério de ferro, e trazer aí uma tendência novamente bem forte, bem intensa de alta. Guga, aproveitando que você está com o gráfico aí, vamos dar uma olhadinha no futuro de hoje. Está subindo, né? Subindo meio, 0,5 pelo que eu estou dando uma olhada aqui, 0,4, 0,5. Pode dar uma olhadinha aí, por gentileza? Quais suas previsões para essa quinta-feira? Claro. Mas qual futuro você está vendo, Felipe? O futuro da Bolsa, né? Do Ibovespa. Tá bom. Nosso futuro agora ele está subindo 0,15. 0,15? Tá com 0,15 de alta. 0,15 meu de tá alta. Com delay, então. O 0,4 de alta é o futuro do Dow Jones nesse momento. Mas vamos lá. O que eu estou enxergando aqui no nosso futuro, nosso índice futuro, né? Porque senão vão falar que eu tenho uma bola de cristal aqui, né? Não posso. Porque eu estou vendo para o nosso futuro. Pô, nosso futuro vai ser brilhante, todos nós vamos ser bem-sucedidos e tudo mais. Não, vamos lá, o que eu estou enxergando aqui para o nosso índice futuro. Felipe, Nasdaq está subindo 0,76, há uns 15 minutos atrás estava subindo 1%, tá? Ainda estamos numa, assim, essa alta, ela é uma alta de repique, né? Teve, de certa forma, um exagero na correção, que também fez com que a narrativa dos comentaristas de mercado, né, dos participantes do mercado, dos analistas do mercado, mudasse, né? Semana passada entrou a narrativa da recessão. Antes era a narrativa dos múltiplos baixos e a bolsa estava barata. Agora entrou uma narrativa de medo, uma narrativa de recessão, uma narrativa de proteção, né? Poxa, veja bem, né? Uma vez que a recessão está aí, as coisas podem ficar pesadas. Então, mesmo que eu esteja dando um call, não me cobre por causa desse call, por causa que tem uma recessão. Então, é aquela coisa assim meio, né, em cima do muro. Tá? E, de fato, se o mercado embicar para baixo, se entrar um efeito dominar, a bolsa ela vem muito forte para baixo, já conversamos sobre isso, né? Aí ele ia buscar lá os patamares de 80 mil pontos. Tá? Seria 20% abaixo do patamar que nós estamos agora. Totalmente possível disso acontecer. Tá? Se a gente for olhar das máximas, para cá seria um pouco mais ali, seria em torno dos 60%, aquela correção que costuma acontecer em momentos bem críticos, né? Pô, uma recessão nesse ambiente, né, seria um ambiente, de certa forma, crítico, né? E teria uma surpresa em cima de uma negação, que foi a negação em elevar juros mais cedo perante os bancos centrais. Tá? Então tem alguns eventos que colaboram para um cenário como esse. Tá? Mas para hoje aqui, o que eu estou enxergando, Felipe? Bom, primeiro eu vou olhar o cenário negativo, tá? Para a gente poder entender. Nós tivemos aqui no dia 20 de junho, tá?
até ontem, né, dia 22, às 3 horas da tarde, nós tivemos aqui 2 tentativas de alta, né? Essa primeira tentativa de alta, depois essa segunda tentativa de alta. Isso me traz um momento de alta do mercado. Tá? Então, depois de toda essa queda, nós tivemos aqui um período para o mercado dar uma trégua, né, para o mercado subir. Tivemos esse período também aqui atrás. Tá? É um período de trégua aqui também do mercado tentando subir, só que em função daquilo que a gente vem conversando já há um tempo, que é as pessoas elas não estão estimuladas a comprar, as pessoas não estão estimuladas em manter sua posição, elas estão estimuladas em sair de risco. Tá? Sair de risco, muito importante a gente entender isso. Então, quando a gente olha para cá, tá, eu tenho aqui sim uma janela que satisfaz esse momento de alta. Então, se o mercado continuar a queda agora, né, depois de ter tido essa janela tentando subir, a projeção para continuar o movimento de baixa, né, em função da proporção que nós estamos tendo aqui, a intensidade que nós estamos tendo aqui de negociação, ela me joga a cotação lá para os 96.600 pontos. Tá? Então, a gente teria uma janela aqui para acionar novamente um período de correção. Se nós olharmos a agenda do dia de hoje, nós temos indicadores que levam para isso, né, indicadores relacionados a desemprego. Então, é um indicador importante que conversa com a expectativa sobre recessão, ou não. Tá? Então, tem essa janela para ter esse estímulo de uma correção, de um acionamento, de um sell-off, tá? Por parte do mercado. Ponto. Tá? Essa é a minha visão de baixa. Uma visão de alta, dentro desse contexto, uma visão de alta dentro desse momento, a gente estaria trabalhando em cima desse movimento aqui, ó, em cima desse movimento que aconteceu aqui, ó, tá? Que movimento é esse? Se nós olharmos, o movimento que foi aqui entre o dia 15 de junho e 17 de junho, né? 15 de junho, 15h30, até 17 de junho, 14h30. Esse é um movimento que a gente consegue utilizar como referência, e trabalhando em cima desse movimento que nós conseguimos utilizar como referência, eu tenho alguns níveis de projeção. O primeiro nível de projeção seria o 103.400, arredondando um pouquinho para cima. Tá? Segundo nível seria o 104.800. Tá? Então, entre 103.800 e 104.800 seria um repique mínimo. Uma surpresa positiva, que eu assim, sempre tem que olhar, né? Mesmo que eu não consiga acreditar, eu tenho que olhar para não ficar impactado aqui simplesmente pelo meu viés comportamental. Né? Pô, a gente está aqui negociando bolsa, tomando risco, entendendo que o mercado é soberano. Né? Se eu tentar dizer que eu tenho uma certeza sobre algo, eu vou estar sendo, de certa forma, um pouco arrogante. Então eu tenho que proteger meu capital, obviamente, tenho que enxergar aqui quais são as possibilidades. Uma surpresa muito positiva, já que o mercado ele vem mudando, né, o seu sentimento, e aí provavelmente começa a se montar mecanismos de proteção, né, para um cenário muito ruim. Um evento positivo faria com que esses mecanismos de proteção tivessem que ser estopados, e isso jogaria o mercado para um patamar mais acima. Quer dizer que as coisas tinham melhorado? Não. Quer dizer que entraria um fluxo comprador que jogaria o preço para um patamar mais acima. Tá? Então tem uma diferença, né? Como é que o mercado chega num determinado nível de preço? Tem uma diferença. E aí a gente poderia voltar com a bolsa lá para os 109.500 pontos. Isso, obviamente, em alguns ativos seria, para chegar nesse patamar, né, teria um estímulo aí por parte de muitos ativos, então alguns ativos iriam se valorizar, né, e isso teria essa possibilidade de ocorrer. Né, e aí seria interessante, porque no momento que as pessoas mudam de narrativa e de viés de percepção, o mercado reage de uma outra maneira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a opinião de algumas pessoas que estão contando a história passada, né, e não te ajudam a tomar uma decisão para o movimento futuro. Viu ontem muita coisa desse tipo, né? Muita gente falando e utilizando as redes sociais para falar sobre recessão, porque é isso que está trazendo barulho, porque está em todas as mídias, está começando a virar um mainstream, e aí a gente tem que medir a resposta do mercado para ver onde de fato está a oportunidade. Né? Porque senão no final as pessoas ficam trocando figurinha em renda variável. Né? Ao invés de usar a bolsa a seu favor, acaba sendo liquidez aí para o mercado como um todo. Maravilha, show de bola. Guga, obrigado então por estar aqui conosco mais um dia. Até amanhã, bons negócios nessa quinta-feira.
Valeu, Felipe. Valeu, Isa. Bons negócios para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, abraço, Guga, até mais. Abraço também para Isabela Taká, que a gente já está encaminhando aqui para o final da nossa transmissão aqui do Morning News. Daqui a pouquinho tem o BMC News. Tchau, Isa, até amanhã. A gente se vê amanhã no Morning. Valeu, tchau. É isso aí. Pessoal, antes da gente encerrar, só trazer uma informação bastante importante. O presidente Jair Bolsonaro acabou de fazer o seu depoimento, a sua declaração nessa reunião do BRICS, né? Ali com grandes líderes mundiais, com Vladimir Putin, também com o Xi Jinping da China. O presidente Jair Bolsonaro falou, né, nessa reunião da cúpula dos BRICS por videoconferências. Ele falou que tem que somar esforços para a reforma das organizações internacionais. Ele citou aí a necessidade de uma reforma do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, inclusive da Organização das Nações Unidas. Ele diz aí que precisa ter uma reforma na estrutura desses órgãos. Bolsonaro falou também sobre o peso dos emergentes e também dos países em desenvolvimento para ter uma merecida representação no Conselho. Diz que o BRICS é um modelo de cooperação baseado em ganhos para todas as partes envolvidas e que os BRICS devem contribuir aí para a geração de emprego, geração de renda para todo mundo. Enfim, foi um discurso rápido, cerca ali de 3 minutos, do presidente Jair Bolsonaro, participando ali com vários líderes mundiais, os líderes dos BRICS ali, né, da China, da Índia, da Rússia, o Brasil, também da África do Sul, enfim, olha só, Bolsonaro ali com todos os líderes mundiais dos BRICS. Muito bacana essa participação do Jair Bolsonaro, um discurso rápido, a gente com certeza vai trazer repercussões e mais informações ao longo da nossa programação aqui na BMC News, nessa quinta-feira, dia 23 de junho. Bom, 9 horas e 40 minutos, eu vou ficando por aqui, agradeço demais a audiência de todos vocês, os comentários que todos vocês deixaram aqui no nosso chat no portal bmcnews.com.br. Eu volto amanhã, a partir das 8h30 da manhã, com a Isabela Taká, aqui no nosso Morning News, trazendo as principais notícias para você ficar bem informado no comecinho do dia. Agora você fica com a Paula Moraes e o nosso time aí no BMC News. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.